Olá! Hoje o nosso papo é sobre um inimigo bem conhecido e muitas vezes silencioso que ameaça as lavouras de milho aqui no Brasil. Uma doença que pode causar um estrago gigantesco, mas que, olha, com a estratégia certa, tem como controlar. Vamos entender juntos como fazer isso? A gente está falando da cercosporiose. E assim, não dá para subestimar, viu? Não é uma ameaça qualquer. É de fato uma das doenças de folha mais prejudiciais que existem, e o detalhe é que ela está presente em literalmente todas as grandes regiões produtoras do país. Entender o tamanho do impacto dela é o primeiro passo para conseguir um manejo que funcione. Tá bom, então como é que se luta contra essa ameaça? Bem, a primeira linha de defesa, e muitas vezes a que vem à mente primeiro, é o controle químico. Vamos dar uma olhada nas principais armas que a gente tem disponíveis nessa batalha. E aqui estão eles, os principais nomes nesse controle químico. Basicamente, a gente está falando de fungicidas de dois grandes grupos. As famosas estrobelurinas e os triazóis. Nomes como azoxistrobina, tebuconazol e propiconazol são super comuns. Mas o interessante mesmo é que as misturas, como a de picoxistrobina com ciproconazol ou a de trifloxistrobina com tebuconazol, geralmente trazem resultados ainda melhores, conseguindo reduzir a severidade da doença de forma bem drástica. Agora, de nada adianta ter esse arsenal todo se não soubermos exatamente quando e contra o que estamos lutando, certo? Afinal, como é que se identifica a cercosporiose lá no campo, quais os sinais que ela dá? E aqui a gente vê com clareza os sintomas. A cercosporiose deixa uma assinatura bem característica na folha. São essas lesões, essas manchas de cor cinza, com um formato bem retangular, sabe? E elas se desenvolvem sempre paralelas às nervuras da folha. É um padrão quase geométrico. Fica difícil de confundir com outra coisa. E o responsável por esse estrago todo é um fungo chamado Cercospora zeaemyris. O curioso é que antes essa era uma doença que aparecia de vez em quando, meio esporádica, mas a partir do ano 2000 a coisa explodiu, virou uma epidemia, causando perdas enormes e se espalhando por todo o Brasil produtor de milho. E qual o tamanho do prejuízo que ele pode causar? Olha, o potencial de dano é de cair o queixo. Em cultivares que são mais suscetíveis e com o clima todo favorável para o fungo, as perdas na produtividade podem passar dos 80%. É isso mesmo, 80%. É um número que, convenhamos, justifica toda a atenção que a gente dá para essa doença. Para vencer uma batalha, a gente precisa conhecer bem o inimigo, não é? Então o ponto central aqui é entender como esse fungo da cercosporiose vive, como ele se espalha e como ele ataca. Vamos mergulhar no ciclo de vida dele. O ciclo dele é até que simples, mas muito eficiente. Primeiro passo, a sobrevivência. O fungo fica ali quietinho nos restos de milho que sobraram da safra anterior. Ele fica esperando na palhada. Segundo passo, a disseminação. Com o vento e os respingos da chuva, os esporos dele, que a gente chama de conídeos, são carregados para novas plantas, plantas sadias. E aí vem o terceiro passo, a infecção. Esses esporos germinam, entram na folha e pronto, começa tudo de novo. E essa frase aqui resume o problema de forma perfeita. A palhada que ficou no campo, infectada, não só contamina aquela mesma área para o próximo plantio, como também vira um reservatório que pode espalhar a doença para a lavoura do vizinho. A fonte do problema está literalmente ali no chão. Mas o fungo não ataca a qualquer momento. Ele é um pouco exigente, precisa de condições específicas do ambiente para se dar bem. Saber quais são essas condições ajuda a gente a antecipar os períodos de maior risco. Então, o que seria o cenário perfeito para a cercosporiose? Imagina só essa combinação. Umidade do ar lá em cima e dias nublados, sabe? Junta isso com aqueles períodos longos de nevoeiro, de cerração e uma temperatura amena, aí na casa dos 22 a 30 graus. Pronto. Essa é a receita para uma explosão da doença no campo. Ok, então, juntando todas essas peças do quebra-cabeça, como é que se constrói uma defesa forte de verdade? O segredo não está só em uma coisa, mas sim numa estratégia completa, que mistura diferentes práticas de manejo e prevenção. Não dá para depender só do químico. E é aqui que a gente vê a inteligência do manejo na prática, né? É usar o conhecimento contra o próprio inimigo. Pensa bem, se a gente sabe que a grande fraqueza do fungo é que ele precisa da palhada do milho para sobreviver, qual é a nossa ação? Fazer um bom manejo dessa palhada para diminuir a casa do fungo. Se outra fraqueza dele é que o milho é seu único hospedeiro, a ação lógica é fazer rotação de culturas, com soja, sorgo, girassol, porque aí a gente quebra o ciclo de vida dele. E além da rotação, tem outras práticas que são cruciais.
A primeira, talvez a mais importante, é escolher cultivares resistentes. É a nossa defesa genética. Depois, claro, evitar o plantio de milho sobre milho, a monocultura, para não oferecer um banquete sem fim para o fungo. A nutrição da planta também conta, e muito. Uma adubação equilibrada, principalmente na relação de nitrogênio e potássio, deixa a planta mais forte. E por fim, algo que parece simples, mas é vital. Eliminar o milho voluntário, a famosa tigueira, que serve de ponte verde, mantendo o fungo vivo de uma safra para outra. No fim das contas, a mensagem principal é bem clara. Os fungicidas são sim uma ferramenta poderosa, uma reação necessária quando a pressão da doença está alta, mas a verdadeira sustentabilidade, o controle de longo prazo, vem da prevenção. Vem de um sistema de manejo integrado que ataca as fraquezas do fungo e ao mesmo tempo fortalece a lavoura. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Depois de ver como o fungo sobrevive, como ele se espalha e como ele infecta a planta, fica a pergunta no ar. O manejo que está sendo feito na lavoura está sendo só reativo, só apagando incêndio, ou ele está de verdade um passo à frente do fungo?